Olha, toda terça-feira a gente tem esse quadro aqui no nosso programa Agora Goiás, que a gente fala com a nutricionista da Assembleia Legislativa, Camila Caiado, sobre algum tema que é muito importante na sua vida, na sua saúde. Camila, tá tudo bem com você? Tudo bem, estava sentindo falta de vir aqui, estava de férias. Que bom estar de volta. Bom dia a todos vocês que estão aí em casa. Bom dia, Jordevar. Bom dia. Você descansou? Descansei, graças a Deus, estou renovada. Mas fugiu da academia? Fugi de jeito nenhum. Comprei uns pesos para levar para a roça. Isso é que é determinação. Por isso que a gente gosta da Camila, porque ela nunca deixa passar batido, né? Hoje, qual que é o tema que nós vamos falar? Vamos falar de creatina, um dos suplementos alimentares mais estudados e mais importantes que a gente tem na atualidade. O que é a creatina? A creatina é um aminoácido naturalmente presente aí no nosso organismo, mas que é muito difícil a gente ter ele nas concentrações ideais nos nossos músculos. Por isso, a suplementação vem sendo cada vez mais estudada, mais comentada, aí muito falada nas redes sociais, na internet, né? Cada vez mais se fala em suplementação de creatina e para a gente conseguir ela através puramente dos alimentos é muito complexo, porque a gente teria que comer uma quantidade muito grande de proteína animal. Né? Seria meio inviável a gente comer essa quantidade tão grande de peixe, de frango, de carne, para a gente conseguir a quantidade que a gente tem ali numa quantidade pequenininha ali do suplemento. Então é melhor adquirir já pronta, né? Exatamente. E usa como? É o seguinte, a dose recomendada é de 3 a 5 gramas por dia, vai depender aí do peso corporal da pessoa. Uma dose segura ficaria ali entre 0,03 a 0,07 gramas por quilo. Então você vai pegar 0,03 a 0,07 e multiplicar pelo seu peso corporal e aí você vai ter ali uma média. Mas entre 3 e 5 gramas é uma dose segura de creatina. É bom antes do treino ou não? Não tem nada a ver isso? Na verdade, a creatina é um suplemento de carregamento, Jordevar, que a gente fala. Então ela precisa ser consumida todos os dias. Se é antes do treino ou depois do treino, não importa muito, desde que não falhe o consumo diário. Então é importante ali ela estar na sua rotina, inserida no seu dia a dia. Não adianta tomar um dia, falhar outro dia. Se você treina 3 vezes por semana e só está tomando creatina 3 vezes por semana, você está ali jogando o seu investimento fora. Então o importante é que você consuma todos os dias se você for fazer o uso. Agora a pergunta é o seguinte, ele ajuda na questão do músculo, da aquisição de músculo ou é a questão da gordura? Não, é no músculo. No músculo. O que ela vai fazer? Ela aumenta a concentração de fosfocreatina no nosso músculo. E isso faz o quê? Aumenta a nossa explosão. Quando a gente vai fazer um exercício de sprint ou quando a gente vai fazer um exercício de força. Então isso acaba promovendo o ganho de massa magra. Para aquela pessoa que está perdendo gordura, ela faz com que a gente tenha uma maior manutenção de massa magra durante a dieta de emagrecimento, porque quando a gente faz uma dieta para emagrecer, às vezes, ou quase sempre, a gente acaba perdendo um pouco de massa magra também, porque a gente está em déficit calórico. Então é normal perder um pouco de massa magra também. Então a creatina consegue ali fazer com que o indivíduo segure um pouco essa perda de massa magra. E muito importante para indivíduos idosos, cada vez mais a gente tem bons estudos falando que ela consegue inclusive ter uma proteção aí neural. Então a gente está avançando, a ciência vem avançando nessa parte de que ela promove também um bom resultado para a nossa cabeça. Vamos tirar dúvidas? Vamos. Vamos. As pessoas sempre perguntam e a gente colocou aqui vários itens. Primeiro, creatina causa retenção de líquido? Ela causa sim uma retenção de líquido, mas essa retenção é intramuscular. O que acontece? É muito importante quando a gente toma creatina, a gente aumentar também o nosso consumo de água. É muito importante porque vai aumentar a nossa creatinina no sangue e a gente precisa ajudar o nosso rim a excretar esse excesso de creatina. Então,
começou a consumir creatina, muita atenção à quantidade de água, é muito importante que a gente consuma a quantidade que a gente precisa de água. A gente vai sim reter mais água, porque a fosfocreatina ela anda juntinho ali com a água, ela vai aumentar a quantidade de água que está dentro do nosso músculo, mas isso é muito bom, porque o músculo hidratado é uma coisa boa para o nosso corpo. Sim. Camila Caiado, comparação, vamos lá, com esteroides anabolizantes, é mito, realidade? O que existe nessa história que as pessoas às vezes buscam comparações? É totalmente mito. A creatina não tem nada a ver com esteroides anabolizantes. Inclusive, ela é utilizada por atletas, ela passa no teste de doping, não tem absolutamente nada a ver, não é um hormônio. As mães, as avós podem ficar tranquilas se os filhos estiverem usando, se os médicos recomendarem para os seus pais, não tem absolutamente nada a ver com esteroides e anabolizantes. Já que você falou pais, filhos, a partir de que idade a pessoa já pode usar a creatina? O que acontece, Jordevar? A creatina, a maioria dos estudos são feitos com pessoas maiores de idade. Então, a gente não tem aí recomendações, né, estipuladas pela ciência para crianças. Mas, então o que a gente tem? A gente acaba fazendo um uso off-label, que chama, para quando a gente tem atletas, né, em idade menor de 18 anos. Sim. E é isso quem faz geralmente são os médicos do esporte, os nutricionistas, mas aí observando caso por caso. Fora isso, para os maiores de 18 anos. Para o idoso, então, é bom? É bom para o idoso. É claro que a gente tem Se ele fizer só caminhada, também? Para o idoso é bom de todo jeito. De todo jeito. A não ser que ele tenha algum problema renal, que ele seja, que o médico fale para ele que ele não possa usar a creatina. Fora isso, é interessante que ele faça o uso sim. Eu até queria que você falasse mais da saúde renal, porque você está citando aí exatamente se o médico orientar, olha, você tem alguma coisa no seu rim que você não pode fazer uso da creatina. Existe um mito muito grande, porque lá no comecinho, quando a creatina começou a surgir, né, dentro do ambiente das academias, ela era muito utilizada pelos bodybuilders. E eles utilizavam uma quantidade muito grande de creatina, uma quantidade, eu estou falando de 3 a 5 gramas por dia. Eles utilizavam muito, mas muito mais do que essa quantidade que eu estou falando. E aí eles acabaram desenvolvendo problemas renais por conta do uso excessivo da creatina. E aí surgiu um mito de que a creatina acabava causando problemas renais. E isso não é verdade. A gente acabou tendo muitos estudos sobre isso ao longo aí das últimas 3, 4 décadas, e isso é um mito. O que acontece é que realmente ela aumenta o nível de creatinina no nosso sangue. E a creatinina no sangue é associada com problemas renais. Só que o que acontece? Se você é um paciente que já tem um nível de filtração prejudicado, se você já tem um nível menor de filtração, é importante que você não sobrecarregue o seu rim. Então, é importante que o seu médico saiba e que ele opine se é importante, se é melhor você evitar a creatina ou se é melhor você tomar a creatina. Mas só quem vai poder te falar isso é o seu nefrologista. Alguns usos de alguns medicamentos, como por exemplo o Rocutan, que causa uma secura, por exemplo, nas mucosas do corpo, também alguns médicos não gostam que os pacientes façam uso concomitante da creatina e da isotretinoína, por exemplo. Então, vai do tratamento de cada médico. Então, a gente tem que olhar caso por caso. Mas para os pacientes que são saudáveis, estão com os rins saudáveis, são jovens ou idosos, que está tudo bem com a saúde, o uso da creatina está liberado e inclusive é muito indicado. Deixa eu te perguntar, é bom usar sempre, então? É bom usar sempre. Pro resto da vida? Pro resto da vida. E fazer exercício físico? De preferência fazer exercício
e caprichar na hidratação. Tá certo. Aliás, a água é tudo pra gente, né? A água é tudo, principalmente nesse tempo seco, gente. Por favor, vamos caprichar na hidratação. Aqui em Goiânia, no estado de Goiás, né, Jordevar, a gente está aí com umidade de deserto. Exatamente. Não, e a previsão, infelizmente, é que chegue até 10%. Já pensou? É pior que deserto, né? É pior. Porque tá terrível, né? E olha que eu sempre faço uma conta, nós estamos no dia 6 de agosto hoje. Previsão de chuva só lá para outubro. Nós temos que dizer pelo menos 2 meses de seca extrema, né? A cada dia que passa piora um pouquinho, né? Então fica aqui o alerta também da nutricionista para a gente tomar cuidado aí com os nossos grupos de risco, que são as nossas crianças e os nossos idosos, que a gente precisa tomar muito cuidado com a hidratação desses grupos, principalmente, que são mais suscetíveis aí à desidratação, qualquer infecção, né, eles já são mais suscetíveis a irem para o hospital, a ficarem hospitalizados, precisarem de soro endovenoso. Então vamos caprichar na hidratação com sucos, frutas, água, muita água principalmente. Tá certo. Olha, toda terça-feira a nutricionista da Alego, a Camila Caiado, está aqui com a gente. Ela sempre traz um tema diferente. Estou curioso já para saber o que vai ser na terça-feira que vem. Mas é surpresa, né, Camila? É surpresa. Eu ainda não pensei ainda, Jordeval. Vou pensar. Quem sabe vocês não me dão ideia aí. Eu vou te ajudar. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Jordeval. Muito obrigada. Até a próxima terça, gente. Tá certo. Um abraço, então.